Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muita paz a todos. Eu me chamo Evelyn e hoje nós vamos conversar sobre um tema que, embora gere muitas dúvidas e até certo ponto um receio, é fundamental para o nosso conhecimento e equilíbrio. Nós vamos falar hoje sobre a obsessão espiritual. O que é a obsessão? Quais são suas causas e como é que a gente pode tratar? Quais são os seus graus? Então é sobre isso que nós vamos tratar nesse dia de hoje. Espero que seja elucidante as nossas ponderações. Muitas vezes, quando ouvimos essa palavra obsessão, pensamos logo em algo assustador ou em situações extremas. Mas, segundo a doutrina espírita, a obsessão é, acima de tudo, uma doença da alma. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, define de forma muito clara que a obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. Mas, afinal, por que um espírito passa a perseguir ou influenciar o outro? Para entender as causas, precisamos olhar para dois lados, o passado e o nosso momento atual. Muitas obsessões têm origem em séculos atrás. É importante a gente ver o passado. São desafetos de vidas passadas, pessoas que prejudicamos ou que nos prejudicaram e que ainda não conseguiram perdoar. Para o espírito, que ainda está em sofrimento, o tempo não passa como passa para nós. Ele nutre uma mágoa, um rancor, e quando nos reencontra, está na hora da justiça. Que eles dizem que é justiça, mas que na verdade é vingança. Então, meus amigos, é importante a gente lembrar que o obsessor é, antes de tudo, um espírito que sofre. Mas aqui está o ponto principal. Um espírito só se instala onde encontra a porta aberta. Imagine que o nosso pensamento é uma estação de rádio. Se eu sintonizo na frequência da raiva, do pessimismo, do egoísmo ou dos vícios, eu me torno um parceiro vibratório de espíritos que pensam da mesma forma. A causa da obsessão muitas vezes não está no ataque do lado de fora, mas na nossa brecha moral. É como diz o ditado, os semelhantes se atraem. Se mantermos o coração nublado, atraímos nuvens. Se buscamos a luz, a sombra não consegue se fixar. Portanto, as causas são uma mistura de compromissos que trouxemos de outras vidas com a nossa conduta mental de hoje. Não somos vítimas indefesas. Somos coautores desses processos. Agora que entendemos o que é e por que acontece, vamos falar sobre como a obsessão se apresenta. Allan Kardec, com seu olhar científico, classificou esse fenômeno em 3 graus principais. Entender isso nos ajuda a identificar o problema logo no início. O primeiro grau é a obsessão simples. Sabe aquele pensamento negativo que surge do nada e parece que não quer ir embora? Ou aquela vontade repentina de brigar, uma tristeza sem causa aparente? Na obsessão simples, o espírito apenas se impõe. Ele tenta te irritar, te desanimar ou atrapalhar suas tarefas. A pessoa percebe que algo estranho está acontecendo. Ela nota que aquele pensamento não é o dela. É como um ruído de fundo que incomoda, mas você ainda tem total controle sobre si mesmo. O segundo grau, Kardec classificou como fascinação. Aqui o nível sobe para algo muito mais perigoso. A fascinação é uma ilusão produzida pelo espírito sobre o pensamento da vítima. O obsessor consegue paralisar o julgamento da pessoa. O fascinado não acredita que está sendo obsidiado. Ele se acha dono da verdade, torna-se orgulhoso e aceita os conselhos absurdos do espírito como se fossem grandes revelações. É o grau mais difícil de tratar porque o indivíduo não quer ajuda.
Ele acredita cegamente que está no caminho certo. Por isso, a humildade é o nosso maior escudo contra a fascinação. Por fim, temos a subjugação. É quando o domínio se torna total, podendo ser moral e até físico. Na subjugação, o espírito consegue agir sobre os centros nervosos e comandar movimentos involuntários da pessoa. Já na moral, a vontade da vítima está completamente anulada. Ela faz coisas que sabe que são erradas, que não queria fazer, mas se sente impelida, como se estivesse algemada a outra vontade. É um estado de constrangimento que exige muita paciência, amor e auxílio direto de uma casa espírita séria. Independente do grau, não devemos olhar para isso com pavor. A obsessão nada mais é do que uma relação de mentes. Se a mente da vítima começa a se iluminar com o estudo e com a prática do bem, o laço da obsessão começa a se afrouxar, por mais grave que ela seja. Bom, espero que vocês, meus irmãos, tenham compreendido melhor sobre obsessão, as causas, os graus, e que possamos sempre sintonizarmos com o bem, pensamentos positivos, trabalho no bem. Isso afasta os que querem nosso mal e se aproxima com aqueles que querem trabalhar junto conosco na seara de Jesus. Até o nosso próximo encontro, muita paz, luz, até a próxima. Muito obrigada.